sempre renovando. A palavra do Senhor ela se renova todo dia. Você pode ler a mesma palavra e todo dia ela vai se renovar na sua vida. Porque nenhum dia é como o outro. E o que me incomodou nessa manhã, como eu falei no culto da manhã, eu acordei 5h30, como se eu tivesse dormido até meio-dia. Eu acordei tranquilo, acordei preparado. E Deus ele me incomodava muito e ele falava assim: você consegue se lembrar do primeiro dia que você ouviu a voz? No primeiro dia que eu te chamei? Fala isso com a igreja. Se a igreja consegue lembrar do primeiro dia, quando Deus te encontrou, quando Deus te chamou, quando Deus te chamou, independente de você ser trazido desde criança na igreja, independente de você falam que é nascido no berço evangélico, né? Independente disso, é quando você ouviu a voz de Deus, quando você ouviu. Não importa quanto tempo você tinha de igreja, mas aquele dia que você ouviu e falou assim: nossa, eu não tinha prestado atenção nisso. Nossa, eu nunca tinha ouvido isso. Eu quero saber mais, eu quero conhecer mais. Ou então um dia que você estava meio nervoso, meio ansioso, e alguém foi usado para falar com você sobre Jesus. Ou você estava assistindo uma televisão e viu passar alguma coisa e aquilo te chamou. Ou um louvor. Você ouviu um louvor e falou: nossa, que música linda, o que ela quer dizer? Como você foi encontrado? Você consegue se lembrar de como que Deus te achou? Como você encontrou Jesus? Porque quando você encontrou Ele, Ele já tinha te bom. Quando você estava buscando Ele, Ele já tinha preparado o caminho para você achar Ele. Então é com essa certeza que eu falo: você tem um chamado. Você tem um chamado para viver. Você tem um chamado para viver as promessas de Deus. Deus ele preparou cada um individual. Eu fico imaginando a nossa digital, né? Como que cada um, milhões de pessoas, cada um tem uma digital diferente. Irmão, você é único. Nós somos únicos. Se nós somos únicos, então nós temos um propósito diferente. Às vezes o que é para mim não é para você, às vezes o que é para você não é para mim. Mas como um corpo, nós todos juntos somos para Deus. E nós somos a imagem e semelhança dele. Você já parou para pensar que quando você encontra uma pessoa, essa pessoa é a imagem e semelhança de Deus? Você está vendo um pedaço de Deus ali naquela pessoa? E o que Deus me falou bastante foi como estava a nossa vida quando Ele nos encontrou. Talvez você precisou fazer alguma renúncia. Talvez você precisou deixar pessoas. Talvez para você estar aqui hoje, você precisou tomar uma decisão na sua vida de fazer tudo diferente do que a sua família já fazia. Talvez para você estar aqui hoje, você só simplesmente estava cansado da vida que você estava levando. O que você deixou para seguir Jesus? Porque se você está aqui hoje, é porque você deixou alguma coisa. Porque a palavra do Senhor diz que todos nós éramos pecadores. Nós andávamos por nossas próprias vontades, até nós encontrarmos a Ele. E quando nós encontramos a Ele, Ele começa a se revelar para nós. Só que aí é uma decisão de nós seguirmos como nós estávamos, ou de seguir o que Deus tem para nós. Abraão, ele precisou sair da terra e da parentela, mas antes ele estava fazendo alguma coisa. Antes dele decidir sair da terra e da parentela, Abraão ele já estava produzindo, ele já fazia algo ali, ele já tinha as ovelhas, ele já estava com a mão no arado.
Só que Deus chamou ele e falou: ó, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra onde eu te mostrarei. Mas antes ele já estava fazendo alguma coisa. Quando Deus ele te encontra, normalmente você já está fazendo alguma coisa. Você já está envolvido com alguma coisa. O que eu quero chamar a atenção de toda a igreja é que o chamado de Deus ele não te atrapalha em nada. Ele não te impede de fazer nada. Pelo contrário, ele te auxilia do que você já está fazendo. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 4 e versículo 18. Mateus 4,18. Aleluia, Jesus. Todos acharam? Glória a Deus. Mateus 4,18 diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e os seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai. Zebedeu preparando as suas redes, Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Quando eu li essa passagem, eu achei muito interessante, né? Que eu fiquei pensando. Sempre quando eu leio alguma coisa assim, eu fico pensando, né? Se fosse comigo. Imagina se fosse você, irmão. Você fazendo a sua rotina diária, o seu trabalho normal. Chega uma pessoa, eu não sei como que eles conheciam Jesus, se eles conheciam Jesus nessa época, porque Jesus estava iniciando ali. Mas aí passa um homem e fala assim: ei, vocês estão pescando aí? Deixa isso daí, vem comigo que vocês vão ser pescadores de homens. Você acreditaria em uma pessoa assim? Talvez você trabalhando na sua profissão normal, ei, você, fala do Cleito lá fazendo Uber, ei, você, deixa esse Uber aí e vem comigo que você vai ser motorista de multidões. Glória a Deus. Pô, mas eu nunca vi esse cara, eu nunca vi essa pessoa. Como é que chega assim e fala? E aí o que eu achei mais doido, né? Foi ele pegar e deixar. Falou, vamos. Só que ele simplesmente foi. Eles deixaram tudo e foi. E aí eu fiquei pensando, né? Eles foram, mas eles estavam fazendo alguma coisa, né? Todos os discípulos estavam fazendo alguma coisa quando eles foram chamados. E quantos estão sendo chamados? Talvez você chamou alguém para vir para o culto hoje. Talvez você tenha chamado pessoas para vir hoje para a igreja, ou tem chamado para vir com você. Você tem chamado várias pessoas, e muitas delas dizem: hoje não vai dar, hoje não tem como, hoje não. O chamado de Deus na tua vida, ele não te atrapalha em nada, mas ele te ajuda a enxergar com os olhos espirituais. O que ninguém está vendo, o chamado faz você ver algo diferente. Você tem uma certeza. Quando você entende o chamado de Deus na sua vida, você sabe que você vai conseguir, que você vai chegar até o fim, que você vai vencer limitações que talvez estão te parando.
O chamado ele faz você não desistir das promessas de Deus na sua vida. Só que na mesma hora que eu li esse versículo, eu lembrei de Pedro. Mais para frente, lá no finalzinho, lá em João, lá, não precisa abrir não. Mas lá para frente, Pedro, ele após de ver Jesus ser crucificado, após de ver que Jesus se foi, ele sentia ali que Jesus se foi, que ele estava sozinho, que ele tinha sido crucificado. A primeira coisa que ele fez foi voltar a pescar. Foi voltar a fazer o que ele já estava fazendo antes de Jesus encontrar ele. Isso daí foi o que começou a me incomodar, começou a me chamar a atenção. Porque um homem que acredita em uma pessoa que fala, você vai ser pescadoras de homem, começa a viver várias coisas com Jesus, ver vários sobrenaturais, ver um milagre acontecendo. E aí quando ele não se vê com Jesus, e Jesus havia falado que ele ficaria 3 dias longe, fora, ele esquece tudo que viveu com Jesus e volta a fazer o que ele fazia antes. E aí eu fiquei pensando, né? Quantas vezes eu já não fiz isso? Eu ouvi a palavra, eu entendi a palavra, eu tinha uma direção já certa do que eu ia fazer. Só que aí no primeiro problema eu já esqueci tudo. A primeira dificuldade ali que eu não vi Jesus, eu já esqueci tudo. Alguma vez você já recebeu uma palavra no culto e saiu com toda certeza dali do que ia fazer na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, com o irmão, filho, com alguém? Uma direção, você recebeu uma direção e você tinha certeza. Eu falei, meu Deus, Deus falou comigo nessa noite, nessa manhã, nesse dia, nesse louvor. Deus falou comigo. Só que aí no primeiro problema, na primeira dificuldade, você esquece que Deus falou. Passa um dia, passa 2, você já nem lembra. Se for no domingo, você veio na terça, já qual que era a palavra mesmo de domingo, já nem lembrava mais. Chega na quinta, meu Deus do céu, eu fui para a igreja no domingo. Quando chega no outro domingo, você já está se rastejando já, você nem sabe mais como é que foi sua semana. E aí eu fiquei pensando, né? Quantos profetas fariam de tudo para ter o que nós temos hoje? Quantos profetas? Quantas pessoas fariam de tudo para ter o que nós temos hoje? Essa comunhão, ter essa palavra. Com situações, limitações, às vezes fazem nós duvidar da promessa de Deus na nossa vida. E Deus, ele falava muito comigo, falava assim, fala com todo mundo, para eles se lembrarem das promessas que eu fiz, dos projetos que eu entreguei, de tudo que nós passamos juntos. Fala com eles, vê se alguém consegue lembrar, talvez 1 ano, 2 anos, 1 mês, 1 dia, qual foi a última vez que você falou com Deus, que você ouviu a voz do Senhor? Porque certa vez Jesus ele estava pregando e a palavra era pesada, e disseram, Jesus, eles estão indo embora. E Jesus falou, pode ir também com eles, né? E é esse mesmo Pedro, que ele recebeu Jesus lá, que ele foi com Jesus, ele falou, para onde eu irei se só tu tem as palavras de vida eterna? Esse mesmo Pedro, ele fala uma palavra dessa, e quando ele não vê mais Jesus, ele volta a fazer o que ele fazia antes. E eu fiquei pensando, eu fiquei meditando muito nisso. Porque quando Pedro falou para Jesus, para onde eu irei se só tu tem as palavras de vida eterna? Naquele tempo que Jesus ficou com eles estavam preparando todos os discípulos para eles terem a palavra de vida eterna.
E quando Jesus não estava mais presente ali com eles, eles esqueceram dessa palavra, que eles tinham já a palavra de vida eterna. Então quando você vem, você recebe a palavra, você tem a palavra de vida eterna. Só que qual é o impacto dessa palavra na sua vida, na nossa vida? Se é o primeiro vento que vem e a gente esquece e volta a fazer as velhas coisas. Tudo que a gente prometeu que ia fazer para Deus, no primeiro problema a gente já faz completamente ao contrário do que a gente falou que não ia fazer. E aí eu continuei lendo. E quando eu percebi que Jesus tinha preparado ali para que todos os discípulos tivessem a palavra de vida eterna, eu fiquei pensando, nós estamos sendo preparados para nós termos a palavra de vida eterna. Enquanto nós estamos trabalhando, Deus ele está cuidando de tudo para nós. Enquanto você está se envolvendo com Deus, Deus ele está se envolvendo com você. Quando você começa a ficar preocupado em estar na presença de Deus, Deus ele está fazendo presente no seu lar, na sua casa, onde você tem preocupação, Deus ele já está cuidando de tudo. Porque quando você para de pensar em Deus, nas coisas de Deus, e começa a pensar em outras coisas, Deus fala, o que é que está tirando a atenção dele? Que ele está se esquecendo? E aí eu vi um pouco sobre o profeta Eliseu, e aonde foi que Deus falou bastante comigo. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Aleluia! 1 Reis 19, 19. Irmãos, vocês me desculpem aí se às vezes eu falar o capítulo no lugar do versículo, ou no versículo no lugar do capítulo, tá? Vocês podem falar aí, que a Marcela me dá várias broncas quando eu faço isso. Mas não vou errar não. Capítulo 1 Reis 19, 19. Glória a Deus! O chamado de Eliseu. Glória a Deus. O chamado de Eliseu. Todos acharam? Amém. Então Eliseu saiu dali, saiu de lá e encontrou. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safete. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse. Então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou os equipamentos de arar para cozinhar a carne e deu ao povo. E eles comeram, depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Você consegue entender a diferença desse chamado? Vocês conseguem entender a diferença do primeiro chamado? Foi os primeiros discípulos que Jesus estava andando e falou: ei, vocês, vem comigo que vocês vão ser pescadores. E eles deixaram e foram. Para esse chamado, Elias, ele, como se ele fosse tivesse uma escola de profetas naquela época. Só que Elias ele estava passando por uma situação que ele já estava querendo ir para a caverna. E aí eu fiquei pensando, como Elias, né, numa escola de profetas, ele sai andando para encontrar um agricultor, para encontrar uma pessoa que não estava sendo preparada na escola de profetas dele. Ele foi encontrar um agricultor, uma pessoa que Deus falou para ele abençoar. Então, olha que engraçado, né? Eu fiquei pensando,
Eliseu ele nem estava imaginando. Talvez se chamasse um dos alunos de Elias, seria o mais normal. Porque eles estavam sendo preparados para ser profetas. Eles estavam sendo preparados e conduzidos. Só que o que me chamou mais atenção é que Eliseu estava trabalhando, estava com a mão no arado. E o que nós vemos na palavra sobre colocar a mão no arado? Um agricultor ele não tira a mão, ele não olha para trás. Um agricultor ele planta sem saber se ele vai colher ou não. Um agricultor ele trabalha sem saber se ele não tem a certeza que ele vai receber. Mas ele sabe, ele tem a esperança que se ele plantar ele vai colher. E aí Elias vai até o agricultor e ele joga a capa. Naquela época, quando jogava a capa, falava que ele seria o próximo, que ele teria a mesma coisa. E aí quando Elias jogou a capa em Eliseu, eu comecei a ver coisas que eu nunca tinha reparado. Irmãos, eu não sei como está a sua vida hoje. Eu não sei como que você chegou aqui. Eu não sei qual área sentimental, financeira, espiritual. Não sei se é saúde, casamento. Mas se você está aqui, você ouviu e obedeceu o seu chamado. Você ouviu e obedeceu o seu chamado. Eu não sei como que Deus te encontrou. Mas quando Ele te encontrou, Ele falou com você e você ouviu. E não só ouviu, mas obedeceu. Você se moveu para chegar. Você sabia que tinha mais voz que encontrar algo. Só que, e agora? O que fazer com o que Deus tem falado para nós? Como não perder essa palavra? Como não perder essa direção? Aqui eu encontrei 5 princípios. Nesse capítulo 20, nesse capítulo 19. 1 Reis 19. Eu encontrei 5 princípios diferentes. Porque no 19 diz assim: então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 10ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Aqui eu percebi que Eliseu, ele estava trabalhando. Ele estava com a mão no arado. Ele não estava parado. Ele não estava cansado, desanimado, murmurando, resmungando. Ele estava na atividade. Ele estava se movimentando. Talvez você não está feliz aonde você está hoje, mas você está em algum lugar. Talvez você não esteja feliz com a situação que você está hoje. Mas Deus, quando Ele te chama onde você está. E não é a situação que vai mudar quando Deus te chama. É você que vai mudar. Porque Deus ele já preparou o ambiente para colocar você lá, porque Ele sabe que você é capaz de mudar qualquer situação. Ele sabe que você é capaz de tomar uma direção, de fazer algo diferente, porque você é único. E se você está em alguma situação, saiba que é você mesmo que tem que resolver. Como? Pergunta para Deus como que você vai resolver isso. Aleluia! Como que nós vamos resolver isso? No 20, Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias e disse: deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe, e irei contigo. Isso aí é um dos mandamentos, obedecer pai e mãe. Olha como que Deus fala, né? Porque eu já li, eu vi que teve um profeta não, teve um jovem, que quando Jesus chamou ele falou: Jesus, só me deixa eu enterrar meu pai e eu te sigo. E Jesus falou: não, deixe os mortos enterrarem os mortos. Porque ali, esse jovem já não devia mais obediência. O que ele tinha que fazer pelos pais, ele já tinha, não tinha mais tempo. Aleluia! Só que Eliseu, ele ainda tinha pai. E honrar pai e mãe, é um dos mandamentos com promessa. Honra teu pai e tua mãe, e seus dias se prolongarão nessa terra.
honrar pai e mãe. Então olha só, como Eliseu já estava se preparando. Ele falou, ele saiu correndo, foi atrás do profeta Elias, falou, meu Deus do céu, esse cara, eu vou ser o sucessor desse cara. Isso que ele não tinha visto nada que Eliseu tinha feito ainda. Ele conhecia, mas não de estar participando. Então quando o seu chamado, quando você entende o seu chamado, ele não vai te atrapalhar com as coisas de Deus, com as suas coisas, ele vai te auxiliar. Aleluia. Então honrar pai e mãe é cumprir o mandamento. Só que o que me chamou a atenção aqui ainda foi o que ele disse. Tudo bem, Eliseu. Elias disse para Eliseu, tudo bem, pode ir, vai e volta. Você sabe o que eu fiz com você aqui, né? Olha só. E quantas desculpas nós demos para Deus. Deus, ele nos dá uma resposta e nós falamos, Senhor, eu entendi, mas vai ser só dessa vez. Só mais hoje. Não, só vou resolver isso agora. E aí Deus fala para você, vai, mas volta. Você sabe o que eu fiz com você, né? Então, essa palavra foi o que me chamou a atenção, foi o que Deus falava comigo. Você se lembra de onde eu te tirei? Você se lembra do que eu já fiz na sua vida? Nós temos duas respostas para dar para Deus. É sempre duas respostas. Sempre quando Deus pede algo para nós temos duas respostas. Ou é sim, ou é uma desculpa. Ou é sim, ou é uma desculpa. Ah, mas é meu filho, é minha filha, é meu trabalho, Sempre tem uma desculpa. O sim, ele não tem uma desculpa. Ah, eu estou cansado, mas eu vou. Ah, eu estou triste, estou desanimado, mas eu vou. Agora, eu estou cansado, não vai dar para mim não. Eu estou triste, cara, não vai rolar. Eu e o Cleiton até estava conversando hoje de manhã. Nós temos as mesmas 24 horas. Nós temos os mesmos acessos. Nós passamos pelos mesmos tempos. Por que alguns conseguem, outros não conseguem? Por que alguns continuam e outros desanimam e abandonam? Se nós temos a mesma disposição, nós temos tudo. Deus, ele nos preparou a imagem e semelhança dele. O que vai nos fazer diferente nessa terra, o que vai nos fazer brilhar, nós entendemos os nossos chamados e viver ele. Viver o que Deus preparou para nós. Valorizar o que Deus te deu. A palavra que Deus te alimentou. Eu gosto daquela palavra que fala, seja fiel no pouco e eu vou te colocar no muito. Seja fiel no pouco e eu vou te colocar no muito. Aí eu estava pensando, né? Eu recebo VR e Vale Transporte. Meu Vale Transporte, meu Deus do céu, eu tive até que bloquear ele esse mês. Porque dá para mim receber duas condições e eu pego só uma. E aí o meu VR sempre acaba antes do mês. Aí eu fiquei pensando, mas o Vale Transporte é menos do que o VR. Só que eu consigo gastar mais o VR do que o Vale Transporte. E aí eu fiquei pensando em várias outras coisas. Por que ser fiel no pouco, né? Aí eu lembrei de Davi. Davi, o que ele tinha na mão? Ele tinha lá o estilingue, as pedras lá. Toma as ferraduras, toma isso, toma aquilo, mas isso aqui não é meu. O que é teu? Isso aqui é esse pouco aqui que eu tenho. Então é isso que eu vou usar. Todos que foram usados, eles usaram aquilo que eles já tinham em mãos. Então quando Deus ele vai te usar, não fique esperando receber algo. Se eu vou receber isso, eu recebendo isso, aí eu vou para cima. Eu recebendo tal coisa, aí eu começo. Não, eu só quero essa resposta aqui, e aí você vai ver que você é uma pessoa diferente.
Irmão, quando a gente demora para dar essa resposta para Deus, essa demora está sendo para nós mesmos. É para nós que está se atrasando. E no capítulo 21, versículo 21, diz assim: e Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de Ará para cozinhar a carne e deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Aí, irmão, foi onde eu falei: ai, Senhor, agora eu entendi. Eu entendi a diferença desses dois chamados. Porque no primeiro momento que ele viu de dificuldade, mesmo que não teria mais respostas, ele voltou a fazer as velhas coisas que ele fazia. Só que nesse chamado aqui, Eliseu pegou tudo que poderia fazer e voltar atrás. Todas as juntas de boi, tudo, os equipamentos, ele pegou tudo e queimou. Ele acabou com toda a chance de voltar atrás. Ele acabou com tudo que poderia fazer e voltar atrás. E ele pegou e fez um super churrasco. Eu entendo isso como uma oferta, irmãos. Entregando tudo. Meu Deus, eu recebi um chamado. Eu recebi um chamado da parte de Deus. Eu recebi as promessas de Deus. Eu recebi o sobrenatural. Ele largou. E aí sim eu entendo, digo, eu larguei tudo para seguir a Jesus. Quando ele entregou tudo, queimou todas as carnes, queimou tudo e entregou ali como oferta, não tinha mais como ele voltar. E aí hoje eu pergunto para a igreja: o que talvez tenha feito você ainda voltar atrás? Mesmo você recebendo uma promessa, uma palavra de Deus, uma direção, um caminho. Porque quando eu ouvi essa palavra, eu entendi que tinha coisas ainda que eu voltava atrás. E eu vi o primeiro, que quando eu entendi essa palavra, eu percebi o quanto Deus fala comigo todos os dias, todos os cultos, me dá uma direção, e mesmo assim eu ainda volto atrás. Mesmo assim ainda tem algo que me tira. E aí Deus me incomodou e falou: você consegue se lembrar de onde eu te tirei? De tudo que você já viveu? De tudo que você já passou na minha presença? Você consegue se lembrar? Ou você quer conhecer ainda mais o que eu tenho para você? Você quer conhecer ainda mais? Então está na hora de deixar tudo. De deixar tudo e me seguir. Só que qual é a resposta que nós temos para dar para Deus nessa noite? Senhor, deixa-me despedir dos meus pais. Você vai cumprir um mandamento para não desejar para Deus? É um dos mandamentos que você vai cumprir agora, que você vai desejar para Deus? Para você desejar para Deus? O que te impede é isso? Se é o que te impede, irmão, vai te auxiliar. Agora, se não é nada disso, quanto tempo mais você vai ficar dando para Deus? Quanto tempo de resposta Deus precisa para agir na sua vida? Porque eu conheci a Deus e Ele falou que um dos nomes dele é Já. Se Deus ele já preparou o ambiente, já está tudo pronto, é só tomar posse. Já está tudo pronto, já está tudo preparado, é só tomar posse. E eu sempre lembro, eu sou apaixonado por Gênesis.
Eu gosto muito de Gênesis, o princípio, o início. Eu gosto muito. E em Gênesis você vê que quando Deus criou o homem e a mulher, a primeira coisa ali que ele fez, vai dar nome para os bichos, vai fazer alguma coisa, vai se mexer. E o homem saiu e começou a fazer as coisas. Vai produzir, vai encher essa terra aí. Irmãos, eu gostaria que toda a igreja entendesse essa palavra, assim como eu entendi. Que o seu tempo de resposta para Deus não seja tarde, não seja demorado. Porque se toda vez você busca Deus e Ele te fala sempre a mesma coisa, é porque você está voltando a fazer algo que Deus já disse para você que não deveria. E isso não é eu julgando, não é eu falando. Eu sou o primeiro a estar aqui e reconheço que Deus fala comigo e tem coisas que eu preciso mudar, tem coisas que eu preciso deixar. Que nessa noite a nossa mente ela possa se abrir, ela possa estar mais sensíveis para ouvir o que Deus tem para nós. Porque quando Elias chamou Eliseu e Eliseu voltou, queimou tudo, tirou tudo que poderia fazer e voltar, acabou com todas as chances de voltar ao velho trabalho, acabar com todas as oportunidades que possam te fazer voltar e viver daqui para frente. Não estou dizendo para abandonar pessoas, para deixar coisas, não estou dizendo isso, mas eu tenho certeza que quem já recebeu o chamado, para quem Deus já falou, para quem Deus já chamou, sabe muito bem do que eu estou falando. Para quem Deus já tocou no coração, para quem Deus já ministrou, e sabe e reconhece que ainda pode fazer mais para Deus, eu tenho certeza que essa palavra foi para você. Porque como eu disse no começo, todos aqui têm um chamado. Todos nós temos um chamado. Só que o que nós estamos fazendo com o nosso chamado? O que nós estamos fazendo com o nosso chamado? Que Deus ele possa te achar trabalhando. E que você possa cumprir o seu chamado. E eu gostaria de falar hoje para toda a igreja, com toda certeza, com a certeza que Deus me deu, que seria essa palavra hoje. Que se havia algum problema financeiro na sua vida, que talvez tenha te atrapalhado em estar mais na presença de Deus, debaixo de uma palavra tua, um posicionamento seu, esse problema vai acabar. Amém? Se há algum problema na sua família, debaixo de uma palavra tua, esse problema vai acabar. Se há alguma situação não resolvida, debaixo de um posicionamento, isso vai se resolver. Sabe por quê? Porque Deus ele te chamou para pregar as boas novas. E sabe como é que você prega uma boa nova na sua casa? Através de atitude. As pessoas vão ver a diferença que é entre servir e estar. Talvez muito tempo nós estivéssemos na presença de Deus, mas nós não estávamos servindo. Porque aquele que serve, ele deixa. Ele deixa de fazer aquilo que ele queria para servir. Aquele que serve, ele quer entregar o melhor. Então que nessa noite, se havia algum problema, alguma dificuldade, alguma preocupação, ansiedade, nervosismo,
gostaria de dizer para você que só depende de você para isso se acabar. Só depende de nós. Porque a palavra diz que quem poderá nos separar deste amor? Aleluia. Nem anjos, nem demônios. Nada nos poderá separar deste amor. Aleluia. E eu fiquei pensando, qual foi a palavra do final de ano, né? Que nós não seríamos escravos de homens. Sim. Que nós não seríamos escravos de homens. E normalmente quando nós pensamos de homens, nós pensamos sempre no próximo. Uma outra pessoa. Você fala, não ser escravo de homem, na hora já vem seu patrão. Você já pensa nele. Ou você é escravo daquele cara, não, você vai ser escravo. Vem a promessa, vem a palavra para mim, não, você vai ser escravo dele. Só que quando não sereis mais escravos de homens, não serei mais escravos de você mesmo. Porque quando você coloca Deus em primeiro lugar, você está dizendo para Ele que não é com as minhas forças que eu vou conseguir, é porque eu estou te obedecendo. Não é por mim mesmo que eu vou chegar até lá, é porque eu estou te servindo. E aí quando você deixa de ser escravo das suas próprias vontades, aí você começa a viver o sobrenatural de Deus. Você começa a renunciar a si mesmo. E aquela luta da carne contra o espírito, você começa a vencer em espírito. Porque a carne só tem poder se o espírito está fraco. E o que você tem alimentado para o seu espírito estar forte? Talvez nós saímos daqui cheio da presença de Deus. Cheio. Só que quando nós chegamos em casa, a carne já dominou já. Talvez o pastor pede para fazer um jejum. Jejum nem de 21 dias, jejum de um dia, de 4 horas. Senhor, meu Deus do céu, eu vou morrer, eu não consigo fazer esse jejum, não. É difícil. Você não consegue vencer isso. Só que o que Deus já fez, já venceu por você. E Ele está te auxiliando. Não é por Ele, é por nós. Porque a parte dele já está feita. Eu estava lendo, comentando com os amigos meus, que para você deixar um vício, para você largar costumes, você precisa de 21 dias corridos. Fazer essa mesma coisa. 21 dias. Eu quero comer, não quero mais tomar Coca-Cola. 21 dias, sem tomar Coca-Cola. Vai bater uma vontade depois? Vai, mas nem se compara com você parar o hoje. Qualquer coisa que você for fazer, 21 dias. E aí você encontra isso no jejum de Daniel. 21 dias ele se separou. Ele deixou ali. Então o que depende de nós para fazer? Para estarmos mais na presença de Deus? O que depende de você hoje? Qual o que você precisa renunciar? Que você precisa dizer não e sim para Deus. Uma vez eu vi uma ilustração e ela falava: toda vez que você for pensar em um problema, você imagina Deus do lado. Se esse problema for maior que Deus, realmente está difícil para você. Agora, se Deus for maior, não se compara. E aí eu fiquei olhando um avião, né? Você já viu um avião de longe, né? Você olha lá de longe, você consegue medir ele por aqui, ó, desse tamanho. Só que um avião de perto não tem como. Eu fiquei imaginando a gente, né? Porque quando você vai imaginar Deus e um problema, o que você está mais perto vai ser maior. E aí, se comparando, uma comparação minha, tá? Você imagina, como eu falei do avião, se você está longe de Deus, você não tem força, você não encontra força para vencer. Glória a Deus. Agora, se você está perto, você se prostra e fala: meu Deus, não tem como comparar. Aleluia. Isso aqui é fichinha para mim. Eu vou passar por esse deserto aqui dando risada. E essa palavra de Elias e de Eliseu fez eu me lembrar de uma vez que eu li sobre o exército da Síria, né? Que chegou até Eliseu e o moço dele disse: e agora? O que vamos fazer? Só tem nós aqui. Só tem nós aqui. E agora? O que nós vamos fazer?
chegou um exército. O moço de Eliseu falou: chegou um exército aqui, nós vamos morrer. Vamos morrer. Preocupado, ansioso, nervoso. E aí esse homem que foi chamado, que um dia largou tudo, abandonou todas as coisas para seguir um chamado, com toda certeza, ele disse: não se preocupe, tem mais gente do nosso lado do que do lado deles. E Deus fez o servo de Eliseu enxergar que todas as montanhas tinham carros de fogo, cavalos de fogo, tinha anjos, tinha um exército. Então, irmão, o seu chamado vai fazer você enxergar algo sobrenatural. O seu chamado vai fazer você viver o sobrenatural. O teu chamado vai fazer você ir além daquilo que os seus olhos já viram. Porque o que Deus tem preparado para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E agora só depende de nós. Então isso é ter a certeza do seu chamado. É viver o extraordinário de Deus. Então tenha essa certeza para 2020. Deixa tudo que te faz voltar atrás. Não seja mais escravo de homem. Se autoavalie. Eu gosto de Tiago. Tiago ele fala: se autoavalie. Vai até a frente do espelho lá, dá uma olhada. Vê o que precisa mudar lá e muda. Vê o que precisa mudar e muda. Quando eu li Tiago a primeira vez de conversão, a minha versão era a versão atualizada de jovem, né? Vai falar: vai até a frente do espelho, dá uma olhada e vê se tem alguma coisa de errado. Eu lembro até hoje. Vê se tem alguma coisa de errado e arruma. Se você não arrumar, você vai ser como não tivesse olhado. E a palavra de Deus é assim, ela vem para nós como um espelho, para a gente se autoavaliar. O que nós devemos mudar e mudar. Porque se nós não mudarmos, seria como nós não tivéssemos nos visto. E essa é a palavra e a direção que Deus deu para hoje. Amém? Eu gostaria que todos vocês ficassem de pé em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos estar orando. Aleluia, Jesus. Que esse 2020 você possa realizar tudo que você planejou, tudo que você projetou, tudo que você já pensou. Que esse 2020 você venha viver o sobrenatural, que você venha receber a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que você venha falar para Deus hoje, venha dar uma resposta para Deus hoje. Não ligue para quem está do seu lado. Agora você e Deus é um particular seu. É um particular seu.